Olha só, mais de 1.000 Yanomamis foram resgatados à beira da morte. A informação faz parte de um relatório elaborado pelo Departamento de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Pelo menos 29 internações de Yanomamis foram registradas nos últimos 5 dias. Segundo informações da Unidade de Saúde, no total há 47 crianças da etnia internadas. A crise humanitária fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 3 ministros visitarem Boa Vista, capital de Roraima, há alguns dias. Pelo menos 54 servidores que atuavam na Secretaria de Saúde Indígena e na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mais conhecida por todos como a FUNAI, órgãos do governo que tratam da saúde e também da assistência aos povos originários do país, foram exonerados. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que a Polícia Federal e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, vão retirar garimpeiros do território indígena Yanomami com o auxílio do Ministério da Defesa. A área sofre com desassistência sanitária e também enfrenta casos de desnutrição severa e de malária. Um assunto muito delicado, Serrão, da gente tratar por aqui, mas eu quero entender como é que a gente resolve isso. Olha, totalmente lamentável. Isso resolveria se o Brasil fosse um país que tivesse soberania. Repito, o Brasil criou essa estupidez chamada reserva indígena. Isso aí é uma burrice, que é um conclave dentro do Brasil. Volta aquele conceito que eu expliquei ainda há pouco, entre o preservar e o conservar. Se aqui tivesse soberania, nós estaríamos conservando aquela área da Amazônia. Ou seja, estaríamos dando a ela uma destinação econômica com a vocação natural dela, que é o extrativismo. Ah, mas ali também tem possibilidade de mineração? Tem. Então, por que não fazer ali uma mineração com o máximo de segurança possível? Isso pode acontecer. Tanto pode, ou pelo menos parece que pode, né? Porque, veja bem, a gente tem a Noruega, que banca o tal fundo Noruega para a Amazônia, ela também tem uma mineradora na região amazônica. E ninguém fala mal da mineradora da Noruega, que dá dinheirinho para o fundo da Amazônia. Por isso que ela dá dinheirinho, não é porque ela está atuando ali desinteressadamente para proteger aquela região. Então, o Brasil tinha que ter uma política séria. Isso que está acontecendo agora com esses indígenas é uma absoluta vergonha, mas isso é resultado do nosso modelo errado de exploração da Amazônia, de cuidado da Amazônia. O Brasil não tem soberania real sobre a Amazônia. Perdemos isso. Não tratamos daquela região corretamente. Eu diria mais, até hoje parece que o Brasil não incorporou ao seu país aquilo que antigamente era a capitania hereditária do Grão-Pará. É um problema histórico, a gente não resolveu isso ainda. Então, o Brasil precisa tomar vergonha na cara, entender que tem que ter um plano para a Amazônia, que passa por geração de energia, que passa pela elaboração de um plano sério para o extrativismo, que é a vocação natural da região, e o trabalho de sustentabilidade, garantindo saúde e saneamento para aquela população. Sem saúde, sem saneamento, as pessoas ali, indígenas ou não, vão passar fome, vão ter doenças. Todos viram e se lembram do estrago que o maldito Covid fez lá em cima. Não foi à toa, é porque lá a região é despreparada para viver bem. Então o Brasil tem que tomar vergonha na cara e decidir o que ele quer da Amazônia. Como ela está, não temos a soberania dela, fica uma soberania só de papo furado, de discurso, muita discurseira militar, mas do ponto de vista real, aquilo lá é abandonado. E esse é o dado triste e lamentável. Então é muito ruim a gente ver pessoas, seres humanos, passando fome, morrendo, crianças vivendo um flagelo, porque o Brasil não tem uma política real para a região amazônica. Vilela, quem vai ser responsabilizado por essa situação? Olha, do ponto de vista político, pelo que eu estou sentindo, está se desenhando uma responsabilização do ex-presidente Bolsonaro. Eu sinto que o enredo do ponto de vista político é esse. Eu vejo que é uma análise extremamente simplista, por mais que, ao meu ver, é muito claro que houve sim um erro de gestão
da gestão que se findou agora no final do ano, no sentido de deixar que esse cenário acontecesse. Era importante que, independente de uma leitura econômica, de uma leitura política que se tenha sobre a questão da terra indígena, sobre a Amazônia, sobre a forma de exploração, de ocupação, de conservação do território amazônico, não pode deixar que uma parte da população brasileira se encontre nessas condições. Aliás, agora, nos últimos dias, foram dezenas de demitidos dos cargos de coordenação regional, na área de saúde, na área da FUNAI, justamente por conta desse estado em que foram identificados os povos Yanomami. Agora, por mais que eu identifique claramente falhas na gestão anterior com relação a isso, eu não vejo de que forma você fazer um estabelecimento de um vínculo de culpa exclusiva no presidente da República. Então, ao meu ver, é uma estrutura muito maior e que não cabe especificamente esse ônus ao presidente, exclusivamente ou somente ao presidente da República. É um erro de gestão, é uma falha de gestão. Os servidores que ocuparam esse papel também devem ser responsabilizados, independente de quaisquer orientações, não poderiam ter deixado um quadro desse chegar nessa situação. E eu espero que o Brasil solucione de vez esse tipo de conflito, que é um tipo de conflito que já passou da hora de ser solucionado. É um conflito que entra gestão, sai gestão, vem esquerda, vem direita, e não se chega a um bom termo sobre a forma de ocupação econômica da Amazônia brasileira. Muito bem. Piperno, essa terra indígena Yanomami é a mais extensa terra indígena que nós temos no país, com cerca de 28 mil Yanomamis. Os dados que estão sendo divulgados é que haveria mais de 20 mil garimpeiros, ou seja, 28 mil Yanomamis e 20 mil garimpeiros nessa região. Como é que você enxerga isso e quais os desafios que o governo Lula tem pela frente justamente para tentar equalizar essa situação? O segundo passo que o governo Lula tem que adotar em relação a isso é o de acabar com essa criminalidade impune. O garimpeiro que invadiu essa área para organizar esse tipo de exploração, ele é um criminoso. Ele está entrando numa terra que não é dele. É a mesma coisa que eu chamar o Serrão, você e tal, não é? Olha, vamos invadir uma terra qualquer aqui no interior de São Paulo. Ué, aquela terra é uma reserva demarcada. Pode se contestar ou não, pode ser a favor ou contra esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa que foi tomada lá atrás. Mas o fato é que essa demarcação existe, a terra não pertence a esses garimpeiros e eles não têm o direito de promover essa atividade. Agora, é uma atividade milionária, é uma atividade que enriquece muita gente e também, obviamente, enriquece milícias que vão lá estabelecer também crime organizado naquela região. E é óbvio que os indígenas não têm como resistir a isso. Ora, se eles não têm como resistir a isso, então eles precisam aí também da segurança proporcionada do apoio do Estado. E isso faltou. Isso é evidente que faltou e a gente está vendo agora. Mas eu disse que essa é a segunda ação que o governo tem que tomar, porque a primeira é cuidar dessas pessoas, eu disse aqui ontem, isso é uma vergonha do ponto de vista humanitário. Quer dizer, o Brasil deixando cidadãos que moram aqui no Brasil nesse estado de esqualidez, né, de quase morte. Então, veja, o Brasil tem que mandar para lá médicos, assistência, remédios, nutricionistas, tem que recuperar essas pessoas. Essa é a necessidade mais imediata. E o Brasil sempre, inclusive, o Brasil sempre implantou grandes projetos naquela região. Você pode, inclusive, contestar se, do ponto de vista econômico, se eles foram de fato necessários ou não, mas no final do governo Lula e governo Dilma inteiro, por exemplo, a usina lá de Belo Monte, que muita gente, inclusive os ambientalistas, reclamaram muito, mas foi a grande obra desse setor feita aqui no Brasil nos últimos 30 anos. O Pará, por exemplo, tem Tucuruí, hoje tem portos, hoje tem ferrovias. Então, veja, o Brasil tem, de fato, que continuar levando grandes projetos de desenvolvimento para aquelas regiões. Agora, isso não exclui o fato de que tem que tomar conta, principalmente de pessoas que ainda precisam da presença do Estado.
Agora, Pipeno, do ponto de vista político, como é que a gente trata essa situação daqui para frente, né? Porque a gente já viu o Partido dos Trabalhadores ingressando na PGR, justamente buscando uma certa culpa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está vendo os petistas mobilizados justamente para jogar isso nas costas do ex-presidente da República. Mas eu quero entender o seguinte, como que a gente consegue tirar de certeza e de situação que é culpa específica do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque a gente vê muitas narrativas sendo jogadas, por exemplo, a palavra genocídio. A palavra genocídio hoje, ela se banalizou por completo, né? Todo mundo fala em genocídio, todo mundo vai lá e cita isso. Eu quero entender um pouco como é que a gente consegue constatar que o Bolsonaro teria culpa direta nisso, até por omissão. Eu acho que omissão é a palavra fundamental. Eu acho que está muito claro, está muito evidente que nesses últimos anos, não só do Bolsonaro, para trás, houve sim omissão do Estado. E talvez até mais nesse último ciclo. Agora, quem foi o principal responsável por essa omissão é o que a gente vai ter que investigar e não dá para ficar já criminalizando o João José. O fato é que a FUNAI falhou, provavelmente o governo falhou. O vice-presidente Mourão, que tinha uns cargos lá na Amazônia também, me parece que até aqui ele não deu as respostas adequadas. Então tem uma corrente, tem um elo, há muitos elos nessa corrente. Agora, vamos então, tem que apurar essas responsabilidades, mas antes de criminalizar alguém, tem que atender as pessoas. Serrão, o governo Lula dispensou há poucos dias 43 servidores da FUNAI, sendo desses 43, 13 militares. Então havia uma presença também forte dos militares dentro dessa organização responsável por isso. Sempre tem. Agora, a questão amazônica é que o Brasil não define um papel, não define um projeto estratégico consistente para aquela região. Não se debate isso com seriedade. Lá, a gente vai lá para a Amazônia, a gente parece estar num outro planeta. Aquilo parece que não tem integração com o Brasil. Você navega lá, anda quilômetros, milhares de quilômetros por lá e você não vê presença efetiva do Estado brasileiro. É um lugar ao Deus dará. Eu já disse, repito, a terra do Grão-Pará, a capitania hereditária do Grão-Pará ainda não foi incorporada ao Brasil. Isso é um dado absolutamente vergonhoso, que aquilo ali teria uma vocação econômica importantíssima para o nosso país. Mas a gente fica só com a retórica. Aí vem a mentirada de ONG, as ONGs cafetinas ganhando dinheiro em cima, o papo ambientalista canalha também ganhando dinheiro em cima e a incompetência absoluta estatal brasileira que não cuida efetivamente da região. Então você tem todo um problema indígena que é concreto, você também tem uma falta de debate com o indígena, muitos dos indígenas não querem ser tratados como povos exóticos, eles querem poder produzir, poder ser índio capitalista e não o silvícola bobão tratado ali como alguém primitivo. Agora, você tem ali tribos que são primitivas, que talvez precisem ter essa proteção e esse tratamento especial? Tem. Parece ser até o caso desse grupo nômade aí, que virou famoso mundialmente, chamado de Yanomami. Aquilo ali é uma confusão danada. Aquilo ali, se aquele grupo, se aquela etnia realmente existe de verdade para ser considerada um povo que mereça ter uma demarcação de terra tão gigantesca. Na Venezuela, a área Yanomami na Venezuela é maior ainda que no Brasil. Agora, tem índio suficiente para isso? Não tem. É em torno de 28 a 30 mil índios no máximo, no chute, juntando índios do Brasil e da Venezuela. Então, esse tipo de coisa, de abordagem, não é séria. E agora o que nós estamos vendo é um drama humano que vai ter que ser resolvido. Agora, vai ser resolvido com seriedade ou vai continuar a mesma demagogia de sempre? Vilela, para a gente fechar esse assunto, por favor. Olha, o Serrão fez um comentário agora, uma observação, que é a questão de será que vamos continuar na mesma demagogia? E esse tema da Amazônia, da ocupação da Amazônia, da preservação da Amazônia, dos povos originários e tudo o que está envolvido nessa temática, ela é um dos temas
cruciais em relação aos quais, historicamente, a gente se acostuma a não ter solução. Tal qual o tema que nós tratamos ontem no programa, que é o tema da Cracolândia em São Paulo, né? É algo que entra prefeito, sai prefeito, um faz um discurso mais duro, bate na mesa, o outro faz um discurso mais light, quer entregar ali seringa para os portadores, para os consumidores de droga, tudo mais, enfim, cada um vem com um assunto, levanta uma bandeira, mas ninguém resolve, ninguém ataca o problema da complexidade que ele tem. Dá muito trabalho atacar um problema desse e é impopular atacar um problema desse. Então, a questão da Amazônia, eu vejo esse cenário. O fato é que existe uma dualidade entre o desenvolvimento econômico versus a concessão de um espaço tão grandioso aos indígenas, a cultura de querer, eventualmente, deixar uma preservação da estrutura indígena numa forma tradicional, ao invés de se criar condições para a modernização, para o desenvolvimento da atividade indígena. Então, enquanto não se levar esse assunto a sério, se encarar de frente, se discutir e aguentar porrada, porque vai vir porrada, vai vir crítica de tudo que é lado, não vai se resolver essa questão, infelizmente.